licença pra gente conversar bastante. Estamos animados, um dia quente, né? Aqui no estúdio tá frio. Muito gelado. Ah, tá sofrendo, tadinha. Olha, já tô até arrepiando, gente. Eu entrei aqui e já comecei a arrepiar. Ô, Leone, depois aumenta a temperatura. Geralmente o estúdio tá quente. É um pouco melhor. Não gosta de passar frio. Mas hoje ela esqueceu. Deixou todo mundo no gelado, que tá friozinho hoje aqui. Pois é. Olha, hoje o Falando Nisso tá recheado de assuntos. E um deles... Olha, tem gente que não presta muita atenção, não sabe também como fazer. Você está enrolado com a sua carteira de habilitação? Aquela dor de surpresa cabeça. não grata da multa que você recebe em casa? Recebe aquela a cartinha que a gente notificação, não quer assim. receber, né? Como se livrar? Será que toda multa você consegue recorrer? Como que você faz para recorrer a uma multa? Essa é uma das dúvidas que a gente vai responder. Claro que tem a sua participação ao vivo e muita notícia para você. O Falando Nisso está no ar. Pix mais prático e seguro em 2025. Outra novidade anunciada pelo Banco Central é o aprimoramento da segurança do Pix. A partir da melhoria dos mecanismos do software, vai ser possível rastrear a transferência de valores feita após a prática de golpes ou fraudes. No estúdio, vamos falar sobre as multas de trânsito. Sabe quais você pode recorrer? E também vamos saber o que está rolando na internet e as notícias regionais direto da Band Vale FM. Terça-feira, dia 7 de janeiro, o Falando Nisso Band começou. Vamos começar então o nosso programa sempre com uma mensagem para alegrar o seu coração, de repente para te dar motivação para esse 2025 que só está começando. A de hoje é assim, olha, devemos aprender que os nossos pensamentos podem nos ajudar, né, a analisar os sentimentos nas situações da melhor maneira possível. É verdade, se a gente pensa, a gente consegue ver de maneira mais fria o que é um sentimento. Ampla. Mas isso em excesso também, a gente pode prolongar dores e problemas. Então a gente precisa pensar nas situações, mas a gente não pode ficar se aprofundando em situações, pensando demais, porque esses pensamentos podem até machucar mais ainda. Então a gente tem que analisar uma situação, mas às vezes a gente também tem que deixar ela passar. Né, amiga? Senão isso só faz mal pra gente. É verdade. Deixa passar, já foi, já passou e é isso. Tentar colocar uma pedra, né? Um ponto final. Jogar lá no fundo do mar a pedra e deixa lá desaparecer. É tentar remoer, né? Pior coisa. Sei lá, Eu acho interessante que você falou da pedra, agora eu lembrei até disso. Diz que quando a gente pede perdão para Deus de algo errado que a gente fez, ele joga isso no fundo do mar do esquecimento. Ai, que bonito isso. Mas naquela profundeza desse mar, sabe? Pra nunca mais ser lembrado. Ele faz isso, então a gente tem que aprender isso com Deus. Nossa, gente, Esquece. Um belo aprendizado, hein? Deus pra nossa semana, né, pessoal? Vamos falar sobre os nossos prêmios. Falando nisso, tem vários kits para te presentear. O primeiro deles é um kit muito fofo da Polipet, com vários produtinhos para o seu animal de estimação. A gente vai ver agora sim. Essa é a cesta da Polipet. Tem também uma outra cesta que tem uma escova elétrica junto, tá bom? Da Orthovip, para você cuidar do seu sorriso. E também tem tudo a ver com esse momento de férias, uma mala muito compacta e linda. Presentão, hein, gente? Da Sicredi. Em cada fotinho que você encontra no nosso Instagram, que é @FalandoNissoBand, você tem um passo a passo. A gente sempre lembra que a pessoa que não segue o passo a passo, se for sorteada, acaba perdendo, a próxima sorteada ganha, que fez tudo certinho. Então segue tudo lá, dia 31 de janeiro, que é a última sexta-feira desse mês, a gente faz o sorteio e quem ganha, quem leva melhor, precisa vir aqui na Band, na nossa sede, no Colina Shopping em São José dos Campos, para retirar então esse prêmio. Boa sorte para você. Agora a gente dá uma olhada na pergunta da nossa enquete, já deixamos também o telefone aqui, para você poder colocar a hashtag sim ou não para essa pergunta. Você sabe como recorrer de uma multa de trânsito? Olha, é o seguinte, eu responderia hashtag não. Não. Porque eu tentei, assim, de várias maneiras. Ai, gente, é muito burocrático. É difícil, é chato. Parece que faz pra gente desistir, né?
Nossa, é isso mesmo. Não é? Aí eu acabei desistindo. Você desiste, porque você vai tentando, né, gente? Não, aí fora sozinho aquela não dá pra frustração de você, acho que nem vai dar certo mesmo, né? Isso. Que a gente acha que nunca dá certo. Não é uma coisa intuitiva, sabe? Não, você não vai mesmo. e faz e beleza. Parece que é complicado mesmo, né, gente? Então, olha só, você pode responder essa perguntinha, hashtag sim ou não, 12997167989. Pode mandar sua perguntinha sobre o tema de hoje também. Aliás, você que é um motorista precavido, cuidadoso, que segue a risca aí certinho as regras de trânsito, ou você também pode ser aquele que não é muito, sabe? Que tá no sufoco de quase perder a CNH, o programa é para vocês dois. Isso mesmo, a gente vai falar sobre multas de trânsito, o que pode dar suspensão ou ainda cassação da carteira de motorista. Então, o nosso convidado é o advogado Dr. José Dias Júnior. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Doutor, a gente tem um número aqui da Secretaria Nacional de Trânsito que divulgou no final do ano passado, gente, mostrando que em 2024 foi registrado o maior número de multas do excesso de velocidade. Isso nos últimos 5 anos, comparando. É um dado que preocupa muito, de muito abuso do motorista, né? Lucas, o que acontece? Hoje o nosso trânsito é um dos que mais mata no mundo. Nosso trânsito, ele chega a matar 38 mil pessoas por ano. Então, o trânsito, assim, esse reflexo dessas infrações terem aumentado de velocidade é o reflexo da falta de segurança que o nosso trânsito tem. O nosso trânsito, o nosso Código de Trânsito Brasileiro, que é de 1997, ele é um código atual, apesar de ser de 97 e ter quase 30 anos, porque ele é atualizado sempre. Só que houve um afrouxamento em 2021 com relação à pontuação. Então eu acredito que o reflexo dessas infrações hoje, de 2024, nesses dados, reflete aquilo que 2021 trouxe, que é aumentar o número de pontos para você ser suspenso. Antes a gente era suspenso com 20 pontos, aí aumentou-se para 40. Para quem não tem infração gravíssima. E agora tem um projeto de lei que tramitou no ano passado, no finalzinho do ano, no apagar das luzes, que está querendo aumentar de 40 para 50 pontos. Então, assim, o reflexo está aí. As infrações, elas começam a ampliar, elas começam a aumentar. Por quê? Porque as regras foram afrouxadas. Ao invés de nós termos um trânsito mais seguro, com umas regras mais duras, nós temos esse afrouxamento desde 2021 e o reflexo está aí. 2024, o maior número de infrações por excesso de velocidade já registrado. Doutor, só para a gente entender melhor, então hoje um motorista que ultrapassou os 21 pontos, se ele não tiver infrações gravíssimas, ele ainda tem esse fôlego, digamos assim, essa gordura, não sei se a gente pode chamar, essa falta de vergonha na cara, de mais 20 e poucos pontos, Sim. 21 pontos? Como é que funciona? Se você não tem nenhuma infração gravíssima, aquela multa de 7 pontos, você vai ser suspenso só com 40. Se você tiver uma multa gravíssima, cai para 30. 2 ou mais multas gravíssimas, vai cair para 20 pontos. Então, se você só tem aquela infração média, a infração grave, ou até uma infração leve, que é bem difícil, aquela infração de 3 pontos, 4, 5, você vai poder somar 40. E aí, com a mudança que o Senado aprovou no final do ano, que vai ser votada na Câmara dos Deputados, esse número de 40 pode aumentar para 50. Imagina o seguinte, são 10 multas graves para a pessoa ficar suspensa. Então, assim, nós precisamos voltar a entender que o trânsito, ele é feito de regras e essas regras têm que ser respeitadas. Mas para que elas sejam respeitadas, infelizmente, ainda no Brasil, tem que doer no bolso, que é o órgão mais sensível do ser humano, que é o órgão mais sensível do brasileiro. Porque é um dinheiro que quando a gente paga, né, uma multa, né, gente, é um dinheiro que a gente fica assim amargo, né, de pagar, só que aí faz com que a gente repense. Você que passou já num semáforo vermelho ou de repente passou num radar acima da velocidade e pagou essa multa, eu já paguei multa de radar de velocidade. Nunca mais eu quis pagar. Então, toda vez que tem radar, às vezes nem tem, eu já fico com medo, ando na velocidade certa. Então, é educativo, na verdade. E o que a gente está vendo é uma resposta negativa a essa frouxidão que está sendo... Porque hoje a gente tem um código frouxo, então, né? Que penaliza, mas está ali permitindo a gente fazer isso, né? Vamos citar as principais multas de trânsito gravíssima, aquelas que fazem a pessoa, então, perder essa frouxidão aí? Olha que interessante, Lucas. Nós temos as multas gravíssimas e dentro das multas gravíssimas, nós temos a gravíssima que também é autossuspensiva. Então, vamos pensar o seguinte. Qual que é uma multa gravíssima? Você atravessar o sinal vermelho. Se você passar no sinal vermelho, você vai ter uma multa gravíssima de 7 pontos, R$ 294,37 no seu bolso. Mas existem aquelas multas, por exemplo, de dirigir ameaçando o pedestre. Por exemplo, você está com a sua moto, faz um barulho, o agente de trânsito verificou aqui e falou assim, não, você ameaçou o pedestre. Essa é uma multa gravíssima de 7 pontos, mas ela dá a autossuspensão da CNH. Você vai ficar suspenso na CNH de
2 meses até 8. Então tem as multas gravíssimas que eu gosto de brincar, que são as gravíssimas bem mais graves. Qual que é essa que você falou da moto? É de você ameaçar pedestre. Então imagina o seguinte, você está na rua, dirigindo, um pedestre passou do seu lado, falou alguma coisa e você resolveu acelerar o seu carro. Você fez um barulhão. Pra cima dele, assim, sabe? E aquele pessoal que faz aqueles pipocos do nada? Então, aqueles pipocos pode ser enquadrado como ameaçar o pedestre. Ai, porque Nossa, que parece que é tem tiro. muito. Eu quase fui pro chão, gente. Eu O levei, barulho falei é assim, muito ó. alto. Eu pensei que fosse tiro, Assusta amiga. mesmo. E era um rapaz lá, um abençoado, fazendo esse barulho na rua. E olha que interessante o excesso de velocidade. Hoje em dia, nós temos uma regra muito boa para o radar, que você não pode ter radar escondido. Então, todos os radares de trânsito não pode mais. Mas então, nem na rodovia? Nem na rodovia. O radar... Porque tinha muito, né? Podia pôr uma Nas luz, rodovias da nossa brilhando, região. não O que acontece? Antigamente, o policial ficava... Em Taubaté, Lucas, o secretário de Mobilidade Urbana, na gestão passada, ele fez o seguinte, os radares que multam de velocidade em Taubaté, eles têm uma faixa refletiva vermelha. Então tem vários radares na cidade que não tem essa faixa refletiva vermelha. Ou seja, eles são educativos. Se você passar lá, você não vai ter a multa. Mas aqueles que têm a vermelha, ou seja, você deu o seu farol, apareceu, piscou o vermelho, não é um alerta assim. Mas você não tem a multa. Então o que acontece? Olha, sem um radar escondido, todo radar agora tem que estar visível. Ele não pode estar atrás de uma marquise, ele não pode estar atrás de uma árvore, de um poste. Lembra que as pessoas se escondiam até no poste? Sim, Ou com daqueles certeza. pardalzinhos que eles montam? E eu, quando dirigia, ficava de olho nos carros do acostamento, assim. Pra ver se era Falei assim, radar. É o abençoado do radar. E veja, sem esses radares, as chato. multas aumentaram. Qual que é o reflexo? É o afrouxamento do número de pontuação. Porque se com aqueles radares a gente não tinha tanto multas de excesso de velocidade, e agora nós temos, é o afrouxamento. Uma coisa vai puxando a outra, né? Olha, você está vendo que o nosso bate-papo está muito interessante, enriquecedor e é para te ajudar também. Então, se você quiser mandar pergunta para o doutor, pode mandar 99716-7989. Já a gente continua o nosso bate-papo, porque agora a gente vai para as nossas notícias, né? O Banco Central promete para esse ano mais novidades para aprimorar algo que a gente faz demais hoje, que é o Pix, né? Nossa, ficou tão comum, tão rápido, né, gente? Tanto nessas funções, então, quanto na segurança do meio de pagamento, que hoje realmente é mais usado no país. O que já era fácil ficou ainda mais prático. É só aproximar o celular e o Pix está feito. Ainda que a gente use o Pix pelo banco, tem que abrir o banco, tem que desbloquear. Ali não, só vai encostar e vai ser sucesso. O Pix por aproximação funciona de forma semelhante ao que já ocorre com os cartões de pagamento. Basta o cliente aproximar o celular da maquininha da loja. É prático, rápido, agiliza. Acredito que vai facilitar o comércio. A fila anda rápido. Nada mais rápido, melhor, né? Outra novidade anunciada pelo Banco Central é o aprimoramento da segurança do Pix. A partir da melhoria dos mecanismos do software, vai ser possível rastrear a transferência de valores feita após a prática de golpes ou fraudes. Uma vez que esse fraudador ele repassa o dinheiro para outras contas, essas melhorias tecnológicas vão trazer para a gente a rastreabilidade desses valores, para onde eles são repassados, para que essas contas sejam bloqueadas e o valor possivelmente seja devolvido. Por pouco, o Bruno não caiu na nova estratégia dos golpistas, quando o criminoso diz que fez um Pix para a conta da vítima e pede para ela devolver. Insistiu várias vezes a transferir, devolver o dinheiro e a gente não fez, porque a gente entendeu que aquele número não estava vinculado em nenhuma chave Pix com o banco. Então a gente percebeu que aquilo poderia ser um golpe. Passados 4 anos desde o lançamento, o Pix já é o meio de pagamento mais usado pelos brasileiros, quase 80% da população. Em seguida vem o cartão de débito e o dinheiro. Cadê o dinheiro do bolso? Não tem nada. Só tem o celular que é para pagar o Pix. É para fazer o Pix rápido. Quase mais raro, né? A gente tá com o dinheiro vivo na mão, não é verdade? Olha, daqui a pouquinho então a gente volta, vamos falar novamente sobre multas de trânsito e você pode participar. E também tem muitas dicas com o Dr. Sorriso. Até já. Você tem ausência de dentes e ainda não sente a confiança necessária para fazer a cirurgia para a colocação de implantes e reabilitação com prótese? Quer saber como podemos te ajudar? Daqui a pouquinho, no programa Falando Nisso.
dos principais mercados do Brasil na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, MasterChef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas, tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. De volta, mostrando para você a cidade de Aparecida. Céu com bastante nebulosidade, né? E tem previsão de chuva, uma pequena probabilidade lá pelas 5 horas da tarde aí. Mas tem bastante calor agora nesse momento em Aparecida, fazendo 28 graus, a máxima prevista é de 29 para hoje. Agora o Dr. Otávio Fonseca, da Clínica Ortovip, chega para dar dicas para você sobre problemas com a sua saúde bucal. Vamos ver. Boa tarde para você que está nos assistindo aqui no programa Falando Nisso. Você tem ausência de dentes e gostaria de fazer uma reabilitação com a colocação de implantes e depois uma prótese sobre esses implantes? Quer saber um pouco mais da técnica cirúrgica e como você pode se sentir mais seguro para fazer esta reabilitação? Vamos acompanhar o depoimento do paciente Marcos. Antes do tratamento, me incomodava tudo, né? Porque era difícil você sorrir. E aí foi que a gente encontrou essa solução, né? Que foi que eu vi que iria resolver e na realidade agora resolveu o mesmo problema, né? E hoje, se eu for parar e pensar, eu não conheço nenhuma outra clínica que faça, né, esse mesmo trabalho que foi feito pela Ortovip. Tem essa credibilidade, tem tudo isso aí foi levado em conta e realmente eu comprovei tudo isso. Uma das coisas que deixa o ser humano mais feliz é poder se alimentar bem, é poder sorrir, é poder conversar com as pessoas. Então, eu diria para a pessoa que ela tem que fazer sim, que ela vai recuperar o sorriso dela, vai recuperar a autoestima. Não precisa ter vergonha de abrir a boca, ela pode abrir a boca e sorrir bastante que está tudo no lugar certinho. No depoimento do Marcos, verificamos que ele tinha certa insegurança e falta de confiança para fazer o procedimento. E você, tem ausência de dentes e precisa fazer uma reabilitação? Quer conhecer a Clínica Ortovip? O nosso telefone de contato é 12 988 42 4296. Desejo a todos um excelente final de tarde. Saúde e paz. Valeu, doutor Otávio. Um beijo para todos da Ortovip também. Bom, o assunto de hoje aqui no programa é para ajudar você que está com uma multa, está amargo, você não quer pagar. Será que você consegue recorrer a essa multa? Aliás, a enquete é sobre isso. Tem muita gente que não sabe nem como fazer isso. Você sabe como recorrer de uma multa de trânsito? Você responde hashtag sim ou hashtag não, mandando para o nosso WhatsApp essa resposta, tá bom? Tudo juntinho. 12 99716 7989. Bora participar e responder a enquete. E pelo nosso WhatsApp, você também pode participar mandando a sua dúvida ou o seu depoimento sobre multas de trânsito. A gente está ao vivo aqui com o Dr. José Dias Júnior. Ele é especialista em direito no trânsito, tá bom? Então agora a gente vai ver perguntas que nós gravamos no Açaí Colinas. Vamos ver. Estou com a Fran aqui conversando do assunto do dia, direto do Açaí Atacadista.
Já levou a ingrata surpresa de uma multa, por exemplo? Várias. É tão chato, né? De deixar no lugar, não colocar o sem parar. Ah, aquele do aplicativo, se você na Zona Azul. Isso. Desculpa, a Zona Azul, Então. E já aconteceu comigo também, né? A gente às vezes esquece, ou o aplicativo não funciona. Para rapidinho para resolver um negócio, daqui a pouco chega uma multa. Vamos entender, esse parar rapidinho realmente em Zona Azul não pode, não tem um tempo mínimo? Olha que interessante isso. Todo mundo imagina que tem um tempo mínimo, mas isso depende da cidade para cidade. Por exemplo, a ideia lá na cidade de Taubaté tem os 15 minutos de tolerância. Só que esses 15 minutos, eles não estão sendo aplicados de maneira correta. Por quê? Porque, teoricamente, o agente da mobilidade urbana, ele teria que passar, verificar se você colocou ou não o tempo, para depois de 15 minutos multar. O que eles têm feito, e também feito aqui em São José dos Campos com aquele carro que passa pela cidade, é ver, aquele carro tem a Zona Azul na hora? Não, não tem. Então ele vai tomar uma notificação, ele vai poder fazer a regularização em até 15 minutos. Então, por exemplo, se você recebeu a sua notificação de que você estava sem tempo, você vai poder colocar meia hora, uma hora e meia, depois daquele tempo, em até 15 minutos. Então, não é que você pode parar por 15 minutos e correr lá. Você tem que dar, entre aspas, a sorte de não passar o agente de trânsito e verificar que você estava sem a Zona Azul. Então, o ideal é, você parou, coloca meia hora para não ter problema. Se você for aumentar o seu tempo, você vai e o aplicativo ele até avisa. Sabe que eu lembrei que de Jacareí uma vez, amiga, eu parei o carro e não coloquei, porque não estava achando. Aí eu recebi uma notificação, só que aí eu tive que pagar um pouquinho mais caro para não levar a multa mais cara. Ai, olha só. Isso. Mas de qualquer maneira você levou a multa? Não levei, só que eu paguei tipo assim, de vez de pagar R$5, eu paguei 12, mas melhor do que pagar 100. O que acontece? A multa, você tem, eu sou meio ruim de lembrar. você tem 24 horas para regularizar o cometimento daquela infração. A infração ela ainda não foi dada. Então você, por exemplo, lá em Taubaté, salvo engano, é R$22 para carro e R$12 para moto. Então se você recebeu a notificação, você tem 24 horas daquele momento. Você vai, paga o ticket e aí você não recebe a infração de trânsito. É por isso que aconteceu com você. Entendi, perfeito. Ótimo. Agora vamos esclarecer, doutor, qual que é a diferença, por exemplo, de uma pessoa que teve a CNH cassada e a CNH suspensa? Perfeito. A suspensão da CNH, podemos dizer que é a primeira etapa. Quando você atinge o número de 40 pontos, 30 ou 20, ou até mesmo comete uma autosuspensiva, como, por exemplo, recusar fazer o bafômetro, você vai receber uma suspensão. A suspensão é por um determinado período de tempo, que ela pode ser de 2 meses até 8, em caso de uma multa autosuspensiva, ou então de 12 meses, por exemplo, no caso de recusa do bafômetro, ou você fazer o bafômetro e acusar. Nesse período da suspensão, você fica proibido de dirigir. Então, você vai ficar sem dirigir durante aquele período que você ficou suspenso, não pode ter nenhuma infração. Se o carro está no seu nome, é importante tomar cuidado de que alguém está dirigindo o seu carro, aparecer uma infração, você passar para outra pessoa, e aí depois desse período você faz o curso de reciclagem e a sua CNH volta ao normal. No caso, tem que fazer o curso, tem que fazer o curso de reciclagem. Não é só tipo um castigo? Não, você fica de castigo e ainda tem que reciclar. Tem que pagar e a reciclagem ela é feita hoje automática na internet, então você assiste às aulas durante 5 dias pela internet. E aí no 6º ou no 7º dia você faz a provinha. A prova tem 30 questões, você acertou 21, você já está reciclado. Não precisa mais ir no Detran nem nada, você faz na autoescola e de casa. Depois que você passou, aí você não precisa mais ir ao teu Detran. A cassação, ela vem no caso de você dirigir durante a suspensão. Ou tomar uma multa. Imagina o seguinte, eu tenho um carro no meu nome, estou suspenso. A minha esposa passou no radar, tomou a multa e eu esqueci de passar por nome dela. Aí eu vou ser cassado. A cassação são 2 anos sem dirigir e você tem que refazer a autoescola. Então você tem que fazer o exame médico, o psicotécnico, o exame teórico e o exame prático. Você se reabilita só depois de 2 anos. Se você for pego na suspensão, é só a cassação. Se você for pego na cassação, pode se tornar um crime de trânsito. Vamos entender esse crime de trânsito. Ele proíbe a pessoa para nunca mais dirigir? Existe algo que hoje uma pessoa faça e ela perca para sempre a CNH? Não, ainda nós não temos isso. Nós temos aqueles casos, por exemplo, em que você vai tomar uma cassação direta na sua CNH se você estiver cometendo um crime previsto no Código Penal, ou então no Código, ou nas outras leis de crime. Se você estiver, por exemplo, fazendo o transporte de droga. O transporte de droga pode fazer com que você tenha a cassação direta da CNH. Olha. Então você vai fazer tudo de novo. Você vai reaprender a dirigir depois que você sair. Se você for preso, depois que você sair, você vai ter que fazer a reabilitação. Agora vamos colocar aqui uma situação que pode acontecer. Suponhamos que eu recebi um e-mail, um SMS no celular, enfim, falando que a minha CNH está suspensa, mas eu não tomei nenhuma multa. E aí?
pode ser um golpe? É um golpe. É um golpe. O que acontece? O Detran no estado de São Paulo, ele só comunica as infrações através de carta. Então, quando você fez a sua CNH lá atrás, com seus 18 anos, você colocou um endereço. Quando você sofre uma suspensão ou uma cassação, vai chegar nesse endereço cadastrado. Se chegar alguma coisa por SMS, alguma coisa por e-mail, é golpe, tal qual aquele golpe que sua encomenda ficou parada nos Correios. Então, toma cuidado. O Detran no estado de São Paulo, ele só comunica coisas importantes através de carta. E quando ele faz por SMS, ele tem lá uma frase de segurança que você, quando se cadastrou no site do Detran, colocou. Por exemplo, você coloca lá o nome do seu cachorro, então quando chegar um SMS do Detran falando, olha, tal coisa aconteceu, vai estar lá aquela frase de segurança com a sua informação que você cadastrou no site. Doutor, se a pessoa leva uma multa, por exemplo, de ultrapassagem de faixa contínua, e ela, na verdade, não foi abordada para ser chamada a atenção naquele momento, isso é possível hoje? Sim ou não? E como? Por que é possível? Sim, o que acontece? Nós temos dois tipos de infração. A infração com abordagem e a infração sem abordagem. Aquela com abordagem, por exemplo, é quando você vai verificar o pneu do veículo. O pneu do veículo, você tem que abordar o motorista e verificar. Outras infrações, como a ultrapassagem em faixa contínua, ultrapassagem pelo acostamento, passar no sinal vermelho, passar no qualquer situação, um pedágio sem pagar, e essas são as sem abordagem. Não precisa, é só o agente verificar. Se ele verificou que você ultrapassou na faixa contínua, ele não precisa te abordar. Por quê? Porque às vezes não dá tempo, porque às vezes o trânsito está perigoso, então ele pode colocar no campo de observações da infração de trânsito, condutor não abordado, e verificar aquilo que ele viu. Ótimo. Já, então, a gente fala mais e tem aqui o nosso bate-papo sobre multas de trânsito e você também pode participar mandando a sua pergunta. Tem bastante pergunta já chegando. No próximo bloco, então, o doutor começa a responder, tá? Agora a gente vai dar uma olhada na nossa previsão do tempo com a X-Weather Meteorologia. Olá, boa tarde, Lucas, boa tarde, Águida e todos que acompanham Falando Nisso. Essa terça-feira já vai ser sob influência de um sistema que atua principalmente no oceano, que vem juntamente com uma massa de ar mais frio que deve derrubar em 1, 2 graus as temperaturas aqui no Vale do Paraíba. E essa terça-feira já será de pancadas de chuva em praticamente todas as nossas cidades. Os maiores volumes estão previstos para as áreas em azul mais escuro do mapa, podendo até mesmo chegar até 30 milímetros e vir acompanhada de temporais com queda de raios, principalmente no fim da tarde. As temperaturas máximas de hoje serão de 27 graus em Arapeí, 29 em Pindamonhangaba, 24 graus em Ilhabela e 25 em Santa Branca. A tarde de hoje será com bastante nebulosidade, previsão de pancadas de chuva em todo o vale, 26 graus em Bananal, 29 em Lorena e 27 graus em Jambeiro. Falando agora sobre o litoral norte, ainda vamos ter um mar calmo. Em Ubatuba, as ondas não vão ultrapassar 1 metro de altura e as rajadas de vento não passam de 30 km por hora. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. O que será que está sendo falado na web, Rayane Brancati? Boa tarde, gente. Tudo bem, né, querida? Tudo bem, boa tarde. Muitas fofocas? Muitas fofocas, viu? Ainda está rendendo algumas também, então vou trazer para o pessoal. Boa tarde para você que está em casa também nos acompanhando. Vou falar de Fernanda Torres. Sim. Ela é o assunto do momento, é o assunto do Brasil, né? Ganhou o Globo de Ouro. Nossa. E olha, gente, o nome dela foi um dos mais procurados em 18 países. Uau, você imagina? Legal. Ela ficou aí, muita gente quis saber quem era a Fernanda Torres, foi procurar pessoal de outros países. Então ela ficou, nas últimas 24 horas, liderou as buscas em Portugal, Irlanda, Canadá, Austrália, Estados Unidos, Chile, México, a Holanda, França, Alemanha, na Polônia e no Japão. Nossa, que legal! Olha só, foi um dos nomes mais buscados aí na rede social, na web e também na internet nessas últimas 24 horas. Não, e ela ficou assim, um momento, né, em que menciona ela, incrível, porque ela estava ali, mas talvez ela não esperava que realmente fosse conseguir. Verdade. Foi isso que ela falou no discurso, né? Ela falou no discurso dela, falou, olha, gente, eu tô aqui, não preparei nada porque eu não imaginava, já estava feliz só de ter sido indicada, aí acabou levando pra Eu acho que quando a gente fala da vitória, que é uma vitória para o Brasil, é porque são pessoas que estão em outros países, que nunca procuraram, de repente, algo sobre o nosso país, né, de uma maneira positiva,
e entraram na internet para procurar e descobrir que é uma atriz brasileira. Isso divulga a nossa cultura, mostra que a gente tem muita gente bacana. Porque a gente conhece a cultura da Itália, a gente conhece a cultura de Portugal, dos Estados Unidos, mas será que eles conhecem a nossa? Então é um caminho oposto que se faz com essa vitória, muito legal. Ou se conhecem também, puxa muito pela questão do futebol, né, do esporte, enfim, até do funk, da música, do carnaval. E a cultura está em evidência nisso. Muito legal. Ela até falou que foi muito importante Fernanda ter ganhado o prêmio, porque ela e a mãe mostraram que a cultura e a arte se perpetua por gerações. Ela tem poucos seguidores no Instagram. Eu acho que a gente poderia fazer uma campanha, o Brasil Quantos todo. seguidores ela tem? Não precisa esperar não, tá? Que é 1 milhão, não precisa esperar não, tá, se eu não me Leone? engano. 1 milhão? Por favor. Ela tem poucos seguidores nas redes sociais, ela não é muito visada nas redes sociais. Ela tinha menos de 2 milhões. Ela tem 1,4. Agora tá com 3,5. Gente, aquela moça lá, subiu. por isso que eu falo, né, às vezes o Brasil é carente de coisas boas. Sim. Aquela moça que falou não pra criança, que sentou, né, não queria sentar na janelinha, em um pouco tempo ela ganhou mais de 2 milhões de seguidores. E agora ela tá com 3 milhões e meio, mas é pouco. Quanto? Vou seguir aqui do perfil do Falando Nisso. Olha. Pronto, estamos seguindo. Segue vocês também. E olha, gente, já falando nas redes sociais, então, meu outro destaque é um casal que acabou causando aí uma polêmica nas redes sociais. Teve pronunciamento, Thiago Nigro com a Mayra Card. A gente falou da Mayra Card semana passada, né? Que ela tinha postado o vídeo, lembra? Que ela perdeu o bebê e que a gente, você até levantou isso, né, amiga? Que as pessoas criticaram o vídeo dela. Aí teve mais coisa depois. Teve. O Thiago Nigro, ele não era muito de rede social, não. Aí ele postou um vídeo do feto, né, do bebezinho, que ela acabou perdendo. Um vídeo? Ela acabou expelindo. Era um vídeo. Ele pegou um vídeo de um feto e acabou mostrando. Tipo, da radiografia, do ultrassom. Não. Um vídeo do feto mesmo. Ela acabou expelindo, porque ela teve um assim, aborto. Do feto morto? Meu Deus do céu. Aí ele fez esse vídeo e chocou a web. Porque era um momento que não precisava ser postado. Eu achei que fosse do exame. Não, se fosse só, de repente, ali o exame, já ia mexer também. Já ia mexer, mas o pessoal ia entender, porque era um exame que não dava para batimento cardíaco. Sabe aquela aula que a gente tem na escola? Sei. Quase que de anatomia, mostrando várias partes do corpo. Foi mais ou menos aquilo. Foi mais ou menos que era realmente um bebezinho, ele né? mostrando que o corpinho já estava ali formando e tudo mais. E aí chocou, porque ele falava no vídeo, ele mostrava alguns detalhes e chocou muito a web. Muita gente comentou e criticou. Eu acho que ele já até apagou, gente, que eu tô no Instagram dele aqui. Ele postou. Mas se você colocar no Google... No Google. Tem Pelo sim. amor de Deus. Ele postou, aí deu toda uma repercussão. Ele apagou e não se pronunciou. Aí ontem ele se pronunciou, dizendo que foi um momento de dor, que foi um momento que ele realmente postou ali. Ele não quis postar sem pensar. Ele pediu desculpas para quem se sentiu ofendido, porém ele disse que não foi para ter likes. Foi apenas uma postagem do momento. Foi sem noção. Muita gente falou que era para ter like. Muita gente Sabe questionou. o problema? É quem já passou por essa situação vê isso. Porque isso você... Né, é uma dor que reativa, né? Gente, tem que ser solidário com quem tá ali, né? Sim. Muita gente, infelizmente, passa por essa situação de perder filho. E aí vê aquele... né? É muito pesado, nossa. Sim. E aí foi criticado, ele se pronunciou. Uma falta de sabedoria, né? A pessoa tem tantos seguidores. Sei lá o que aconteceu com ele, porque realmente ele não era muito de postar. Ele não era de rede social. E de repente deu esse fora, assim. Muita gente falando que a Mayra acabou usando mais esse lado dele, trazendo ele mais pra rede social. Isso é fato. Isso é fato, ele não era uma pessoa muito pública. Nossa, vejo agora vários vídeos dele, tipo, como blogueirinho, junto com a Mayra. Tem que aprender, né? O que pode e o que não pode postar. Mas olha, que triste. A gente, apesar de ser uma crítica a ele, a gente lamenta muito pela situação dos dois. Sim, é um momento muito triste. Delicado, muito difícil. E era isso, gente, os destaques de hoje. Obrigada, viu, Rai? A gente volta amanhã, então. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta também esclarecendo dúvidas sobre multas de trânsito. Até já, já. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo.
hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, MasterChef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem. Estamos de volta, Martim de Sá, mesmo nublado, muita gente aproveitando. E tá um calorzinho, né? 27 graus, que é a máxima para hoje, mas tem previsão de chuva, tanto para hoje quanto para os próximos dias. Vai melhorar talvez lá para domingo, viu? Um beijo para você de Caraguá que acompanha o programa. Aproveite bastante essa praia tão gostosa também, Martim de Sá. Hoje aqui no programa falando sobre multas. A gente vai ver o resultado da enquete, que é uma perguntinha que a gente já imagina até a resposta. Você que levou multa, sabe como recorrer? Sim ou não? Quem participou pelo nosso WhatsApp 12, por enquanto, 83% dizendo que não. Porque realmente é complicado, né, gente? É, muito Eu burocrático. também colocaria não. Também votaria não, com certeza. E aí, a gente tem também mais perguntas que nós vamos ver direto do Açaí Atacadista. Daqui a pouquinho o doutor também vai responder como recorrer, então, às multas de trânsito, ok? Vamos ver a pergunta primeiro. Estou aqui com a Fernanda no Açaí Atacadista. Já levou alguma multa? Uma vez. Uma vez, olha, parabéns. E o que foi? Eu desci muito rápido. Tinha um limite de velocidade e você passou? Passei. Você lembra o quanto que você passou? Eu acho que eu passei 10 quilômetros. A mais? Vamos entender se existe um limite para esse... Porque falam que se for 10% da velocidade ainda não multa. Será que isso é real ou não? Olha que interessante. O que acontece é o seguinte, o limite de velocidade é aquele que está lá. Mas como o equipamento é um equipamento metrológico, que ele precisa de uma aferição, existe um desvio padrão. Isso é uma parte da engenharia. O que hoje alguns radares, posso dizer até a maioria dos radares, considera 7 km. Então, num radar de 50 km por hora, teoricamente, nesse desvio padrão que existe, por causa do erro, a questão do veículo e tudo mais, até 57 km por hora, teoricamente não te dá multa, por causa do desvio padrão dos radares. Então são 7 quilômetros. 7 quilômetros, não é 10%, não é o percentual. Então, no radar, por exemplo, de 60, teoricamente, você poderia passar a 67. 68 te daria uma infração por você ter passado 1 quilômetro. Então, no de 80, se eu passar 88, que é 10%. 87. Tem que ser 87. 88 não pode ser 88. Então, não é 10%. São 7 km por hora. 7 km. E aí você faz o quê? Geralmente, a maioria dos radares, posso dizer que 99% dos radares é assim. Então, você desconsidera esses 7 km por hora e faz com que a sua infração de trânsito seja no radar de 60, 61. Lá estava marcando que eu passei 68, por que deu 61? Por causa desses 7 km. Ótimo. Bom, daqui a pouquinho a gente já mostra a sua pergunta, as participações que estão chegando, tá bom? Antes, vamos responder a pergunta da enquete, doutor? É muito difícil, de fato, recorrer? Porque o que se dá a impressão é aquilo, um trabalhão danado, aí você vai lá, coloca o motivo, a sua justificativa e realmente ela pode ser perdoada ou é difícil isso acontecer? O que acontece? As infrações de trânsito, elas têm que ter na base do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Então, está tudo em base legal. O que pode acontecer é, por exemplo, você entender que aquela infração ela foi talvez injusta. E para você recorrer, primeiro você tem que identificar qual que é o órgão autuador. Se, por exemplo, a Polícia Militar, quem vai te dar a infração é o Detran. Se é no município de São José dos Campos, quem vai te dar a infração é o município de São José dos Campos. Aí você tem que recorrer para esse órgão. E aí não adianta você falar assim, olha, eu sou um bom motorista, nunca tive uma infração, por favor, me perdoa essa. Não, você tem que dizer aquilo que aconteceu. E eu sempre digo para os meus clientes, as pessoas que me consultam, fala do seu
seu coração. De verdade, se você realmente precisou fazer, se você, eu parei no local que era proibido estacionar e fiquei mais tempo, aquele que tem um E com um único traço, você só pode parar ali por alguns segundos até que desça o seu passageiro. Mas eu precisei parar ali porque aconteceu alguma coisa, uma emergência para pegar o celular, atender, e eu fiquei mais tempo e o marronzinho passou lá e me viu e deu uma infração por estacionamento em local proibido. Explica a situação que aconteceu. Eu tive um cliente que ele precisou explicar aquilo que aconteceu e aí ele foi, entre aspas, perdoado pela multa. Porque, na verdade, era tão importante aquela infração que ele cometeu que o julgador entendeu que realmente poderia aquela infração não existir. Então faça, não queira dizer, mas eu nunca tomei uma infração, é a primeira vez que eu tomo, eu sou um bom motorista, eu preciso trabalhar, eu sou motorista de aplicativo, essa infração vai me prejudicar. Não, explica o porquê que você cometeu. E aí você recorre sempre por algo autuador. Vamos ver se cabe nesse caso que a gente recebeu aqui também, que inclusive, pelo que eu entendi com o doutor que eu aprendi aqui, é uma infração gravíssima. Mas eu já passei pela mesma situação do Gustavo. Pode mandar sua pergunta para a gente no 12997167989, que a gente coloca aqui ao vivo para o doutor responder. Passei no sinal vermelho, mas era de madrugada, lugar perigoso. Existe alguma exceção nesses casos na legislação, na nossa região? Já passei por isso também, essa situação. O que acontece, Gustavo? A legislação de trânsito, ela é federal. Então, no Código de Trânsito brasileiro, passar no sinal vermelho é infração independentemente do horário. Existem algumas cidades, como por exemplo Taubaté, que ela permite você passar entre as 23 e 5 da manhã. Mas, é o que eu acabei de dizer, se você está num local perigoso, coloque isso. Eu tive um cliente que ele é do Exército e aí perto ali do Exército tem um local que está bem perigoso em Taubaté, no Jardim América, em que o sinal tem um radar. E aí passava 5 horas da manhã, ele é armado, porque do Exército, ele passou 3, 4 vezes até começar a chegar a infração. E aí ele tomou 4 multas, ele me procurou e eu falei, vamos mostrar a realidade. E aí nós colocamos que ele tem porte e posse de arma, e aí ele andava armado. Então, preocupado com as pessoas ao redor ali, porque tem um ponto de droga, ele passava no sinal porque ele estava indo trabalhar. Essas 4 multas que ele tomou do sinal vermelho, ele acabou sendo, era quase 6 horas da manhã, passou das 5. Então ele acabou tendo esse benefício. Mas você tem que ver, se na sua cidade permite, pelo Código de Trânsito brasileiro não, mas algumas cidades elas acabam que deixando você passar entre 10 da noite, 5, 6 horas da manhã, entre as 11 e 6 horas da manhã. Ótimo. Vamos então a mais participações. Na tela também a pergunta do Israel. Obrigada, viu? Você que está participando aí com a gente. Muito bom estar com vocês por aqui. Que bom, Israel. Obrigada pela sua companhia também, viu? E pela sua pergunta. Além do fato de radares que não estão registrados, funcionando devidamente, eles podem autuar? Olha, todo radar ele precisa estar registrado e tem que ser aferido anualmente, a cada 12 meses. Eu gosto de dizer 12 meses porque 10 pessoas falam assim, anualmente é cada período, por exemplo, acabamos de entrar em 2025, o radar foi aferido só em 2024. Não. É a partir do último dia, então 12 meses depois você considera. Ele tem que estar registrado no Inmetro, você consegue pesquisar no site do Inmetro e, além disso, existe uma legislação que fala que os radares instalados no município devem estar no site da Prefeitura. Então, se você é de São José dos Campos, a Prefeitura de São José dos Campos ela tem que fornecer os locais em que tem radar na cidade, através de um PDF, através de uma página na internet, para demonstrar. E, além de estar na internet, tem que estar aferido nos últimos 12 meses. Se não estiver aferido na data que você passou, é só você recorrer e falar, olha, a aferição do radar está vencida, que você ganha o recurso. Que dica maravilhosa. E a gente consegue, então, verificar, Eu estou aqui no site que eu coloquei no Google assim, radares em metro. Aí ele me deu o link aqui, doutor, só que tem um monte de informação. Pode até espelhar, por favor, Leone. O pessoal de Casa TV. Esse mesmo. Esse número do Inmetro, número de série, onde que eu vejo isso? Olha que interessante, Lucas. Ele te traz todas as possibilidades de você pesquisar. Se você, quando você pega uma infração de trânsito, embaixo da foto vem o número do Inmetro. Ah, tá. E aí você vai colocar na primeira, qual que tipo de equipamento. Aí você vai ter etilômetro, radar de velocidade, inclusive até outros. Essa informação vem na multa. Vem na foto, embaixo dela, ou até mesmo na descrição da infração vai vir lá qual que é. E aí você consegue verificar se Gente, eu achei muito fácil. Eu coloquei no Google radares em metro. Você colocou radares em metro? E aí já deu a página correta, deu essa né? certinha. Foi a primeira que apareceu. Serviços, ponta, e tem todo o endereço. E tem um cadeadinho embaixo. Tira o GC, por favor, Gu, só para o pessoal ver. Quando tem um cadeadinho antes de começar o site, vocês estão vendo aí embaixo bem pequenininho, porque esse aqui é o site seguro e certo. Tá bom? A gente pode continuar aqui ou o Gabriel está esperando a gente lá na Rádio
Band Vale FM, para trazer para a gente muitas informações. Vamos colocar então as perguntinhas. Vamos lá, por favor, na tela. A próxima participação, que é do Milton. Quando o veículo está em nome da empresa, o que acontece quando eu não indico o condutor? Ontem fui estacionar no centro de São José dos Campos e o aplicativo da Zona Azul não estava funcionando. O que devo fazer? São duas perguntinhas. Vamos à primeira. Milton, quando você está com o veículo no nome da empresa, você tem o prazo de 30 dias para indicar o condutor. Se você não o fizer, você vai receber uma outra infração chamada multa NIC, que é de não identificação do condutor. Ou seja, vamos supor, se você passou no sinal vermelho e não indicou o condutor. Depois de 30 dias vai vir uma outra multa no mesmo valor. Você vai pagar R$ 297 pela primeira infração e depois vai pagar mais R$ 297 pela segunda infração. Porque cada infração que você não indicar, ela dobra de valor. A pontuação não vai para ninguém, porque a empresa não tem CNH. Isso também vale, Lucas e Águida, que interessante, para a pessoa que tem o veículo no nome, mas não tem habilitação. Olha. Então, por exemplo, você é habilitada só na categoria de moto e carro e tem um caminhão no seu nome. O motorista do seu caminhão foi tomar uma multa. Chegou lá, você, Águida, não pode tomar uma multa de caminhão porque você não é habilitada. Tenho carteira. Aí, se você não identificar o condutor, você também vai tomar uma multa de não identificação de condutor. Então, não adianta, vou colocar a moto no nome da minha avó, porque minha avó não tem habilitação, eu vou tomar um montão de multa e não vai dobrar. Vai dobrar também. Eles vão descobrir. Se não tem habilitação, você tem que indicar o condutor, senão vai pagar a multa NIC. Ótimo. Daqui a pouquinho, então, a gente responde mais perguntas, tá bom? Agora a gente vai dar uma olhadinha nas notícias regionais com Gabriel Campoy, que fala direto da Band Vale FM e vai contar pra gente um dos destaques de hoje. Gabriel, boa tarde. Boa tarde, Águida. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todo telespectador do Falando Nisso. O nosso destaque hoje vai para Jacareí, que conviveu nos últimos dias com uma greve dos coletores de lixo. Essa greve ela foi encerrada oficialmente na tarde desta segunda-feira, né? Um comunicado do Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba deu conta de que todas as reivindicações da classe já haviam sido atendidas. Só para reformular na cabeça de alguém que não é de Jacareí ou que não estava sabendo a respeito dessa história, uma greve dos coletores de lixo logo no início deste ano começou em Jacareí por conta do não pagamento do ticket de alimentação e do vale-refeição. Esses foram os motivos apontados pelo Sindicato dos Condutores. A classe parou de trabalhar e, claro, Jacareí sentiu os efeitos da não coleta do lixo durante alguns dias. O benefício foi pago e o serviço foi retomado, algo que foi confirmado também ao nosso jornalismo aqui da Band Vale FM pela Prefeitura. Uma reunião deve ser realizada hoje entre o sindicato e a Prefeitura, no entanto, para se debater melhorias. E o sindicato disse que vai reclamar formalmente da Ambiental, que é a empresa responsável pelo serviço de coleta do lixo em Jacareí. Nós tentamos contato com a Ambiental, nosso jornalismo tentou esse contato com a empresa responsável, mas nós não tivemos retorno da Ambiental. A Prefeitura de Jacareí informou ainda que cedeu os caminhões da Secretaria de Infraestrutura para ajudar no serviço da coleta do lixo até que o serviço seja retomado de forma gradual, completa. A gente segue acompanhando, mas o fato é que a greve acabou e o serviço da coleta de lixo já está em andamento normalizado em Jacareí. Pessoal, volto com vocês. Obrigado, viu? A gente fica até mais tranquilo. A gente comentou ontem sobre o risco de doenças também para a população. Então, que volte logo, realmente regularize logo certinho e volte a cidade ficar limpinha novamente. Obrigado, Gabriel. Bom trabalho para você. Rapidinho para o intervalo, a gente já volta. Tem bastante pergunta interessante. Não sai daí que é a próxima que a gente vai fazer. Vai começando o bloco, vai impressionar você. Não sai daí. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população.
A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super. De volta, mostrando agora São José dos Campos, férias, né, gente? Pessoal ainda em casa ou curtindo realmente praia. O trânsito tá tranquilo, né, em São José, um ponto muito bonito na região do Jardim Aquários, nesse momento 28 graus. Previsão de chuva pequena, viu, para o fim da tarde também, entre 5 e 6 horas da tarde de hoje. Beijão para todo mundo da nossa região, em especial para São José dos Campos. Agora a gente volta para responder as suas perguntas, dúvidas sobre multas de trânsito. Preste atenção à resposta do doutor agora, que ele vai falar sobre uma questão. Quem mandou para a gente a pergunta foi a Mara Batista, e ela colocou o seguinte: levei uma multa em Pindamonhangaba dizendo que eu não paguei o pedágio, mas eu tenho tag e descontou automaticamente. Doutor, vamos lá. Como que a Mara pode resolver esse problema? Olha, né? Mara, que interessante. Em Pindamonhangaba, nós temos dois pedágios. Nós temos o pedágio da Dutra, que fica lá em Moreira César, e dentro da cidade também, Moreira César, na estrada do Atanásio, nós temos o pedágio municipal de Pindamonhangaba. O que acontece nesse pedágio municipal de Pindamonhangaba? Ele não aceita tag. Você passa por lá, é o sistema Free Flow. Esse pedágio já tem há mais de 10 anos trabalhando nesse sistema. Ele não tem cabine, não tem nada, ele tira a foto da sua placa. Se sua placa não for de Pindamonhangaba ou não for registrada para as pessoas que trabalham na região, você vai ter 30 dias para pagar através do site da prefeitura o valor do pedágio, que é o mesmo valor da Dutra. Se você não pagar, vai ter essa multa de evasão de pedágio. Ah, mas eu tenho a tag. Infelizmente, lá não funciona a tag, porque lá não tem nenhum convênio com nenhum tipo de tag. Então, quando você passa, eu vou sair da Dutra porque a Dutra está muito lotada, eu vou por dentro para poder furar ali o pedágio. Se você não pagar, você vai sofrer essa infração de trânsito de evasão de pedágio. Tem que agilizar essa parceria com essas tags, né, gente? A prefeitura. Fica uma dica nossa aqui, até para conveniência de todos que passam por ali também, né? Próxima perguntinha interessante é essa da Rosângela. Ela quer saber, boa tarde para você, minha amiga, se ela pode parar o carro na frente da casa dos pais dela. Por que ela está perguntando isso? Porque lá é guia rebaixada, mas é a casa dos pais. E ela diz que já foi multada por parar ali. E é algo que a gente acaba fazendo quando tem rua que tem comércio. Tem aqui em São José dos Campos, ali onde fica ali o pessoal do... Ali, amiga, que tem onde a gente fica vendo a paisagem bem bonita ali. No Banhado? No Banhado. Tem muito isso, porque tem muito comércio ali e chega à noite, a gente não tem onde parar. Eu mesmo já parei em guia rebaixada, só que estava fechada com corrente, porque era de comércio. A gente pode levar multa nessa situação? São duas situações distintas. Ah, tá. Vamos explicar primeiro na casa dos pais dela, da Rosângela. Você não pode parar em guia rebaixada de jeito nenhum, nem seja na sua casa, porque você está atrapalhando o trânsito. Não quer dizer que a sua... Já vi até a pessoa colocando um recado, marronzinho, estou em frente à minha casa. Se o marronzinho tiver um bom senso, ele não vai te dar infração. Mas, por lei, ele pode te dar infração, sim. Então, não pare em guia rebaixada. Agora, no segundo momento, aquilo que você falou da guia rebaixada de comércio, nós temos uma situação bem interessante no Código de Trânsito Brasileiro, que o Código de Trânsito Brasileiro, ele fala que a pessoa não pode criar vagas de estacionamento no seu estabelecimento. E aí, quando vem a resolução do CONTRAN, ela fala que essas vagas de estacionamento, elas são públicas. Por quê? Porque quando você faz a vaga de estacionamento ali, você está deixando de ter uma vaga na rua. Doutor, mas por exemplo, se a pessoa põe lá, só pode usar o cliente durante o uso do comércio. Tá errado. Mas uma vírgula que eu vou fazer aqui uma meia-culpa. No meu escritório, a minha vaga de estacionamento, ela faz parte do meu ponto. Meu escritório fica num prédio residencial em Taubaté, em que tem 2 pontos comerciais embaixo. Sim. Na minha matrícula do imóvel, a minha vaga está descrita.
Mas, por exemplo, você imagina que um comércio ele rebaixou a guia e tirou, e não está no imóvel, não está na matrícula do imóvel aquela vaga. Ele não pode dizer que aquela vaga é exclusiva dos clientes dele. Qualquer pessoa ali pode estacionar. Mas por quê? Porque a resolução que trata isso, é de 2022, ela fala, não pode criar vaga de estacionamento, a não ser aquelas que a legislação permite. Para grávidas, para idosos, para ambulâncias, polícia e tudo mais. Então, por exemplo, eu vi uma vez uma foto de vagas exclusivas para advogados pela OAB. Isso também está errado. Não é porque a pessoa é advogado que vai estacionar ali perto. Não, o Código de Trânsito não permite isso. Só para vagas de idosos, grávidas, ambulância, polícia que pode. O ruim é saber se a pessoa tem um registro ou não da vaga, Exatamente, né? Que a gente vai arranjar confusão. Talvez nem a pessoa saiba, né? Ou esqueceu, ou não tem, né? Então tem que tomar um cuidado, porque assim, se rebaixou, entende-se que tirou uma vaga da rua. Isso. É claro, com e aí certeza. Tirou a possibilidade de, né, do motorista. Nossa, você vai para Santos, tem muito estande de praia que você vai que não tem onde parar, porque fizeram isso tudo. Bom saber. Aí quem ganha são os estacionamentos particulares. Verdade. Não é verdade, gente? E ganha muito. Vamos então às próximas participações. Adriana mandou pra gente. Um beijo, querida. Obrigada, viu? Gostaria de saber sobre as multas de carro na calçada. Aqui na minha cidade, ela não informou a cidade. É complicado. Tem uma loja de revenda de carros em frente a uma escola, rua movimentada. E é só carros na calçada, ou seja, não tem onde parar pelo movimento, né, também. A calçada ela é feita para pedestre. O que a gente tem que ver se não tem um recuo de 4 metros, aquele recuo que às vezes é obrigatório pelo plano diretor da cidade, então que às vezes a loja coloca ali. Se tiver realmente na calçada, perto do meio-fio, você pode ligar para a Secretaria de Mobilidade Urbana da sua cidade, para a Secretaria de Trânsito e pedir um agente ali para fazer a infração. E aí vai tomar multa, vai ser guinchado o carro se for necessário. Situação, hein, gente? Tomar cuidado com isso. Celinho participou aqui com a gente, obrigado, viu? Ele aqui é do Vale Histórico, uma perguntinha para o doutor. Obrigado, meu amigo. A minha carteira venceu em 2005, nunca mais dirigi. Se quiser, tem que tirar outra? Não, Celinho, você precisa fazer a reciclagem. Porque, assim, se você deixar sua habilitação por mais de 2 anos sem renovar, é necessário você fazer a reciclagem. E aí você vai fazer o cursinho de reciclagem, reaprender ou relembrar, dependendo da situação, os fatos que acontecem ali para saber o que é uma placa, a conversão, como fazer e tudo mais. E aí, depois que você fizer isso, você vai fazer seu exame médico, psicotécnico e você vai poder pegar a sua habilitação novamente. Olha, a gente agradece então a participação do Dr. José Dias Júnior. Obrigada Eu que agradeço por hoje. Foi muito legal, né? E a gente respondeu muitas perguntas e aprendemos também aqui hoje no Falando Nisso. Valeu, doutor. Muito obrigado. Um ótimo ano para nós. Bom, então a gente vai ver o que será destaque amanhã. A gente vai, na verdade, conversar sobre festas, porque a gente vai ter uma organizadora de festas para a gente não errar no planejamento das festas, seja o que for, viu, gente? Não é só casamento, não. Até festinha de criança que você vai fazer em casa. E um fotógrafo também, porque amanhã é dia do fotógrafo e a gente quer honrar essa profissão. Então, a gente espera por vocês amanhã. Obrigado pela companhia de hoje. O programa bombou e a gente fica muito feliz por isso, viu? Fiquem com Deus. Um beijo. A gente se vê amanhã. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.